pessoal. Obrigado por terem vindo, apesar da chuva. Bem, essa palestra nossa, eu quis fazer ela de uma forma diferente. Eu não quis trazer muita informação em relação a teorias teosóficas e coisa e tal, e quis mais pegar um pouco, vai ter uma introduçãozinha, em que eu vou apresentar alguns aspectos e depois eu vou fazer uma analogia, né, com o que a gente vai ver. Então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui a unidade radical de toda existência. Eu peguei uma citação de Blavatsky, que ela fez na Doutrina Secreta, volume 1. Ela diz que dos deuses aos homens, dos mundos aos átomos, da estrela à luz de vela, do sol ao calor vital do ser orgânico mais desprezível, o mundo da forma e da existência é uma imensa corrente cujos elos estão todos interligados. A lei de analogia é a primeira chave para o enigma do mundo, e esses elos devem ser estudados coordenadamente nas relações ocultas que guardam entre si. Então eu gostei muito dessa citação dela, porque ela joga exatamente para a gente poder captar os ensinamentos, a sabedoria universal. A analogia é imprescindível, né? Então eu vou começar falando sobre as três, só citando, né, as três proposições fundamentais que são explanadas no volume 1 da Doutrina Secreta, que são três proposições no caso. Então, a primeira é um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. É inconcebível e inefável. Ou seja, isso é a expressão mais alta de algo que não encontra-se palavras, não se encontra ideias, não se encontra nada que possa abarcar, porque é a realidade transcendente de tudo que nós podemos perceber. E ela é a origem de todas as coisas. Tudo que existe tem como pedra fundamental essa realidade que não temos a capacidade de captar com a mente. A mente é um instrumento que funciona muito bem no nosso nível, mas para essa realidade há uma transcendência incomensurável, né? Não tem como se expressar isso. A segunda proposição é a eternidade do universo na sua totalidade, como plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. Blavatsky gosta de dizer, utilizar esse termo, oceano sem praias. Eu acho que isso aí diz respeito a exatamente essa segunda proposição. É uma realidade na qual já está mais abaixo dessa incomensurável realidade que nós não temos como falar, né? Essa eternidade já é um aspecto dela que é manifesto, né? E ela é cíclica, ela vai e vem como as marés, né? Ela se manifesta e se recolhe, manifesta e se recolhe. Ela é cenário, essa manifestação é cenário de universos inumeráveis, né? Não se pode calcular isso. A terceira proposição é a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, que é um aspecto da raiz desconhecida. E a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através do ciclo de encarnação ou de necessidade
durante todo esse período. Ou seja, essa terceira proposição, ela fala já daquilo que está se manifestando nessa segunda realidade, que é a realidade que se manifesta e que se recolhe. Vamos dizer, essas almas que estão em consonância com a alma suprema, aquilo que origina tudo. Então, essas têm vamos dizer assim, uma forma de se manifestar que é cíclica também. Só que os ciclos são menores, são ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos. E essa realidade, nada que existe pode fugir dela. São as três proposições fundamentais que estão na doutrina secreta, que sem esse entendimento você nada pode mais entender, não pode ir muito além se não tiver afinado com essas três proposições, essas três realidades. Então, essas manifestações que ocorrem nessa eternidade, elas têm três formas, né, que são elencadas como formas de evolução, né, esquemas próprios de evolução. Um é o esquema planetário, o segundo é a cadeia planetária, que é o planetário evoluindo dentro de uma nova cadeia, ou seja, todos esses esquemas eles funcionam no nível de 7, né? A lei que rege eles é uma lei que manifesta em 7 níveis. Então, o que ocorre dentro do planetário, né, do esquema planetário, que é nossa realidade, ela vai se sucedendo nesses 7 níveis, né, que vão se sucedendo um ao outro. A cadeia planetária também não foge. O próprio orbe planetário também evolui também dentro de um processo cético. E a mesma coisa para o terceiro, que é o sistema solar, o logo solar. Existem inumeráveis logos solares no universo que se manifestam também nessa mesma lei. É uma lei única para tudo. Agora, existem as três evoluções, né? A maneira como isso ocorre. A primeira é a evolução monádica, ou seja, aquilo que diz respeito ao mais interno da gente, que é representado por esse termo, evolução monádica. A segunda é a evolução intelectual ou mental, e a terceira é a física, né? Ou seja, espírito, alma e o aspecto físico. Então, isso é mais detalhado. A evolução monádica é a expressão das potencialidades divinas por meio de atividades cada vez mais elevadas. Aquilo que representa a nossa própria essência, né, dentro dessa evolução, ela em si não evolui, eu diria, mas como ela se expressa aquilo que abarca essa realidade, que se aproxima dela, que cada vez mais vai encontrando maneiras de se expressar de uma forma mais elevada, tá entendendo? Mas a mônada em si mesmo, ela não, é dito que ela não evolui, ela é o que ela é mesmo, só que a gente vai só tirando os aspectos que limitam a expressão dela. Então, a segunda evolução é a intelectual ou mental, representada pela atividade dos manasas de ânimos, os devas ou os anjos solares, pitris, agnis, shivatas, tudo isso termos para dizer o que são, o que a gente costuma chamar de anjos solares, que é um termo mais próximo para se entender, porque o resto é com sânscrito e outras, né? Então, são os que dão ao homem a inteligência e a mente, o fogo criador. Então, é algo que se expressa na gente, que é a inteligência que guarda relação com a inteligência maior, o plano mental superior, a única realidade mental, que tudo é mente. Então, esses anjos solares são os representantes diretos dessa realidade. A terceira evolução é a evolução física, que ocorre concomitantemente com a evolução intelectual, possibilitando a sua expressão, ou seja, é aquilo que está par e passo com essa evolução mental, ou seja, o que ocorre nesse patamar mental anímico ocorre também com o mundo físico, que é isso que nós podemos ver na nossa realidade física, né? Isso é bem mais fácil de compreender. E aqui eu estou falando também que o sistema ele vai nesse regime de 7, né? Então são 7 princípios que estão presentes, são 7 centros vibratórios, né?
que emanam essa energia vibratória que vai dar o diferencial de cada um deles. E 7 caminhos da alma, ou enfim, tudo é 7, tem 7 semanas, né? 7 dias na semana, né? E por aí vai. Todo mundo sabe dessas comparações que há com os níveis de 7. E os 3 andares que estão totalmente correlatos com as 3 proposições fundamentais, né? Uma síntese dos 7 que fica em torno do espírito, que é a parte superior, né? A alma, que faz o amálgama entre o espírito e o material, que está representado pelo corpo. É a síntese dessas 3 realidades, de tudo, 7, né? De tudo. E a famosa Constituição Setenária do Homem, né? Que eu acho que todos aqui conhecem. Partindo do físico, é numerado o número 1, físico, corpo físico, duplo etérico, prana, né? Kama, manas. Aí vai para a trindade superior, que é Manas, Buddhi e Atma. Então, esses aspectos eu queria somente para embasar o que eu vou falar aí para frente, né? Eu acho que todos já viram isso que eu vou mostrar, mas vale a pena mostrar, porque ele guarda total relação como as coisas se manifestam, né? Eu falei anteriormente, no slide anterior, da Constituição Sétima, e os 4 de baixo, eles funcionam, é a lei que está relacionada com o que nos termos hebraicos se chama Yod He Vav He, né? Então esse Yod He Vav He é como a manifestação, está relacionado com os 4 elementos da natureza: terra, ar, fogo e água, né? E ele se movimenta. O pêndulo, ele mostra bem esse movimento do ir e vir dessas marés que estão relacionadas com essa realidade quádrupla. Então aqui o pêndulo está na posição neutra, né? O primeiro movimento representa o Iod, que é um movimento relacionado com o Pai, que é o espírito, né? É positiva. Então ele gera um movimento para a direita. E o que foi para a direita tem que voltar. Então é o movimento negativo, que é Re, né? Feminino. Em seguida, como ele foi para um lado, então ele tem que se equilibrar. Então o neutro é equilibrante e vai para o outro lado, que representa que sim, o central é a mãe, né? E o que é equilibrante é o vô, na palavra hebraica. Ele representa o filho. Então ele vai para o outro lado. Então esses 3 movimentos aí faz a síntese dos 3 que tudo se fala. Tudo se resume em 3. Então essa é a síntese dos 3. Porém existe o 4, que é o retorno. Então é o segundo Re. Yod, Re, Vav, Re. Está ali. Yod, Re, Vav, Re. São 2 Reis, né? Então o Re, que é o que vem de lá do princípio para o centro, e o outro Re que vai do outro lado para o centro também. Esse é um elemento de transição. Então, tudo funciona em nível de 3 e tem esse 4º movimento que é o retorno, né? E o recomeço. Ele é o retorno e o recomeço. Porque você vê que se esse pêndulo tivesse uma imagem real de um filme que eu estivesse mostrando para você, ele está aqui balançando, ele fazendo esse movimento ininterruptamente. Aí você perguntaria, existe começo nesse pêndulo? De fato, não existe. É um movimento que não tem começo nem fim, porque a própria manifestação ela não tem início, nem meio, nem fim. Mas para a gente entender, tem que fazer essa espécie de analogia. Eu botei também aí para representar, porque são 3 realidades que eu estou mostrando aí. Um é que são 3 níveis de onde ocorre, né? Que representa os 3. Os 4 movimentos, né, que eu fiz e mostrei, que é o Yod, Re, Vav, Re. E o 5º é porque, se você prestar atenção, partindo do ponto inicial, ele considera uma unidade, um elemento de realidade. Então, foi para o 2, outro elemento. Retornou do 2 para o centro, é o outro elemento, então é 3. Do elemento central para o outro lado, o extremo, é 4. Do 4, voltando para o centro novamente, é 5. Então, você vê que tem 3, 4 e 5 aí representado, só nesse exemplo que eu dei aí. Para você ver como o número, você dizer um número é isso, ele pode ser outro aspecto representado, que também já
puxa para um outro número e assim sucessivamente. Fica de muito metafísico, muita gente não entende isso, mas isso é uma coisa que mostra de uma forma bem simples como um número pode ser outro número dependendo da circunstância em que ele está envolvido. A soma da 9. Você já está fazendo novas inferências e realmente a toda a existência ela vai na gama de 9, né? Tanto é que a soma teosófica ela reduz tudo para os números que vão até, de contagem de até o 9, de 1 até 9. Então, tudo no universo, ela se movimenta nesse aspecto que eu mostrei, e para a gente ver fisicamente algo que possa mostrar isso aí, um desses exemplos é o pêndulo, outro é como as ondas funcionam numa superfície líquida, né? Então eu mostrei um aspecto de como as ondas funcionam na manifestação. Se você faz alguma ação numa superfície de um líquido, ele começa a gerar ondas. E essas ondas é a manifestação exatamente ocorrendo. Esse desequilíbrio que foi gerado naquilo que estava calmo e pacífico, numa tranquilidade, gerou aquele oscilar. Esse oscilar é a manifestação ocorrendo. Então eu botei ali um homem ali nadando no topo da vaga, né? Aí eu botei os movimentos para relacionar com o que eu mostrei anteriormente, que é o do pêndulo, né? Então, aí o pêndulo, você se lembra que eu mostrei que o primeiro movimento é o iode, né? Então esse iode vai partindo do 1, aí a seta girando, esse movimento é 1, né? Aí o 2 é o ré, que é o de retorno. Olha como ele foi ele subiu e está descendo, indo de encontro à mesma linha, é uma linha só. A linha inicial é a neutralidade, a superfície calma da água. Então, para você ver, quando a oscilação, aí subiu uma vaga, ela subiu. Esse ponto 2 tem o retorno, volta ao 3, que é o ponto neutro. A gente podia chamar até de morte, né? Você pode fazer várias relações. E aí segue, né? Dia e noite. Então, aí eu botei também um círculo ali, porque essa senoide, que é a onda se manifestando, ela na realidade, de fato, também tem relação com o círculo. Sim, claro. Porque ela vai girando e vai acontecer da mesma forma com o círculo. Aí eu vou já na ação da neutralidade, né? Neutralizando o movimento. O ré de retorno. Aí retorno é o quê? Ao ponto central, que é a linha da água aqui, no centro, né? E outro movimento que você vê aqui, ó, tá o 1, 2 e o 3 aí. São os 3 pontos que são as 3 estações de movimento do pêndulo, 1, 2 e o 3, né? Aquelas duas, né? Exatamente. E isso é a oscilação da variação, né? Do alto para cima, ou seja, até dizer que é um impulso divino, de cima para baixo, né? E aqui a manifestação dela, assim, no horizontal, que é o 1, 2, 3, 4, 5. Isso fica bem legal para você perceber. Mais simples do que isso não pode existir, não. Bom, o verbo, né, é a lei da harmonia. A lei do karma é a lei da harmonia e o verbo é a manifestação dessa lei, né? E essas ondas representam exatamente isso. Até a Lídia falou ali, se antecipou um pouquinho do que eu ia falar. E essa onda, essa vaga em cima, representa o dia, o Manvantara e a vigília. Nosso estado de vigília, né? Nós percebemos, nós estamos acordados percebendo a realidade, então estamos no estado de vigília. Isso aí é representado por essa onda, essa vaga superior. Quando adentra na parte mais baixa, é a noite, é o pralaya e é o sono, né? Isso fica bem simples de entender. Bom, aí já vamos puxar para umas coisinhas mais interessantes. Aqui tem só para estar mostrando. Aqui o círculo, né? Aquele círculo que eu mostrei anteriormente, ele está aqui, representado na cruz. Os 4 movimentos estão aqui também sinteticamente, mas ele na realidade vai fazendo esse ir e vir, a senoide, né? E aqui eu estou mostrando apenas para você se orientar que ele forma essa imagem aqui, que é o octaedro, que ele faz a síntese muito interessante de todas as direções que nós podemos tomar em relação à nossa realidade manifesta.
Ou seja, vamos para frente e estamos indo para o norte. Trás sul, direita leste, esquerda oeste, o em cima e o embaixo. E o centro é você, essa realidade que está percebendo isso aí. Então, pode ver aí, contanto que vai dar 7. Não é à toa que dá 7 exatamente. Esta é a realidade. Aqui eu botei a tetrax pitagórica, porque essa imagem aqui, geométrica, que é o octaedro, ele está representado por esse brinquedinho aqui, que ele é irmão daquele cubo mágico, que todo mundo conhece, né? Que você fica brincando, fazendo a construção para equiparar as cores. Então ele está aqui na forma de octaedro. E ele é interessante para mostrar exatamente que os pontos da tetrax pitagórica eles estão relacionados com esses pontos aqui dos triângulos aqui. Só do lado verde, só para dizer. Ele na realidade ocorre aqui, todos os lados do octaedro. Ele está mostrando essa realidade que é a tetrax pitagórica. E o octaedro é, na realidade, duas pirâmides de base 4, uma em cima da outra. Esse octaedro, ele se relaciona tanto para cima como para baixo, como na horizontal. Ele preenche todas essas situações onde a onda varia de forma perfeita, eu diria, né? Então, ele se insere no círculo perfeitamente. Só que ele se insere no círculo, mas para ele formar uma imagem que possa se lembrar um cubo, ele já não daria. Não sei se vocês vão entender o que eu quero falar. Para ele se inserir no círculo como um cubo, ele não cabe, ele não daria, entendeu? Porque para ele formar uma imagem, você teria que duplicar o octaedro e ele entrar uma parte dentro da outra da parte dele para formar uma imagem que daria um quadrado com medida aqui, imaginária. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Bom, essa medida imaginária aqui, que seria um quadrado, ela pode ser também, você pode inferir que há também a medida que é um quadrado e meio, que é o retângulo áureo, né? Eu estou falando isso só para que vai ter muita coisa relacionada com isso. E aqui também, em relação aos sentidos, aqui eu botei só para que é a mãe que concebe, aquilo que é espiritual vem da mãe. A mãe é quem dá a luz. Então, por isso o aspecto luz é aquela de concepção, está em cima. O pai está embaixo, que é aquele que regenera e fertiliza, né? E o filho está no centro. E também na horizontal ocorre a mesma coisa. Bom, eu mostrei aí que estão as ondas puras porque eu quero fazer uma relação com alguns símbolos, né? Aí eu mostrei o caduceu de Mercúrio. Ele está totalmente relacionado com essa oscilação, porque toda senoide ela provoca uma reação invisível que você não vê, a onda que é a contraparte dela, né? Então isso aí mostra exatamente o eixo central é o nível da água. O eixo central do caduceu seria o nível da água. E as oscilações estão relacionadas com essas serpentes que estão girando no caduceu, né? Então o caduceu, ele é um encontro, esse ponto superior, ele é um encontro de duas realidades, uma no plano sutil e outra no plano da manifestação, que se encontram, né? Aqui para ficar mais ou menos, para você entender que ocorre como se fosse no nível da água, né? As ondas que se encontram no centro, né? E essas asas que estão aí, é exatamente essas asas, porque quando você está no centro, você está no ponto de libertação, é o ponto de harmonia com todas as coisas, é o ponto central, por isso as asas estão representadas aí, você voa a partir daí, né? E essas ondas, aqui eu botei, para vocês entenderem, como se fossem dois limitantes, né? Essas duas trevas aqui são dois limitantes. E o movimento das ondas de uma forma harmônica, né? Representando as senoides aqui, ó, menores, que elas vão contar aqui. Eu estou fazendo isso porque antes, depois eu vou mostrar a questão em relação com a música. Então são 12 senoides completas aqui. Você contando até aqui vai ser 12
daqui para lá mais 12. Né? E essa maior que eu fiz é porque ela fecha o ciclo de 12, nasce uma nova senoide maior. E essas menores aqui, cada uma delas pode também fazer a mesma coisa, ou seja, 12 dentro de cada uma delas. O que eu quero dizer é que esse 12 mostra a representação da manifestação em número de 12, que se repete, que tem total relação com a música e também tem total relação com tudo que é o culto. Então eu fiz a senoide também aqui, mostrando o instrumento musical. Ó. Senoide. Então, um arco da senoide grande, que é igual ao anterior, né? As 12 notas musicais estão aqui, ó. Né? Então, essas 12 realidades musicais são semitons. Para você fazer uma nota completa, são 2 semitons. E para você dar uma senoide completa, é exatamente a metade de um e a metade do outro. Então você dá um tom completo quando você junta as 2 metades. Está entendendo? O mesmo ocorre para cá. Isso aqui seria uma metade, que seria uma parte dessa aqui, e a outra metade daqui. Então somadas, elas formam isso aqui. É um tom. Entende? Então, a escala musical está aqui representada num instrumento musical em que você vai do Dó até o outro Dó, até a metade da nota, da corda. Né? A outra metade seria você partindo daqui até o centro, outro Dó. Outra escala de Dó perfeita, igual em tamanho, medida exata. Do mesmo jeito que é a medida aqui. Né? Então, o que eu quero falar é que essas relações aí, que são de 12 em 12, tem toda a relação com a manifestação como ela ocorre. Né? É porque fica difícil, porque o tempo é muito restrito, mas eu botei só a título de curiosidade. Assim, nós temos 4 idades de Manvantara, né? De Manvantara, que é a Satyuga, que é 1.728.000, até a Triyuga, que é 1.296.000, tem Pari Yuga, que é 864.000, e Kali Yuga, que é 432.000 anos. Né? Essas idades elas estão totalmente relacionadas com a manifestação musical ou de ondas harmônicas do mesmo jeito. De que forma? Até a metade daqui representa um movimento desse, de uma vantagem, né, no caso. Né? Eita, se mexesse alguma coisa aqui. Então, o outro lado, né, até aqui, é uma relação dessa. E a outra até aqui, até completar a escala de Dó completa, outra relação. De forma que seria 4 ao todo para toda a gama de variação que tem aí. Né? Isso é muito complexo de falar e é muito curto tempo, então vamos para frente. Se eu botei aqui, ó, uma frase de Tesla. Se você soubesse a magnificência do número 3, 6 e 9, então você teria uma chave para o universo. Essa relação do 3 com 6 e o 9 tem uma chave secreta. Né? Para aquele que o iniciado, que desenvolveu essa coisa de forma completa, ele tem todo o entendimento do universo. E realmente aqui tem uma relação com isso aqui que eu estava falando. Você vai fazendo divisão de 1728 por 12 é igual a 144. 144 dividido por 12 é igual a 12. O 1296 dividido por 12, 108. 108 por 12, 9. 864 por 12, 72. 72 por 12, 6. 432 por 12, 36. Por 12, 3. Né? Então, soma 30. E aqui, o 1 e o 2, reduzimos teosoficamente, fica 3. Então é 3, 9, 63. Ou 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3 e o 1 que se repete. É o ciclo eterno do IV. Entendeu? Que dá 21. Mais informações eu botei ali, ó. Se você pegar
e dividir, desculpa, se você for somando, porque o 432 ele representa um tom, certo? Se você botar a metade dele, somar com ele, vai somando assim, metade, metade, metade. Então começa com 216, mais 432, mais 648, mais 864. Somando tudo, você vai encontrar esse número final que é 7776, que somado à unidade dá 7777. Interessante, né? Bom, vamos falar agora de um símbolo que é universal e que foi até muito mal usado, que é a suástica, né? Na Índia, isso é uma versão da suástica que eu vi na Índia, que tem esses 4 pontos centrais aí. Então, vamos ler um pouquinho das instâncias que falam um pouco sobre o forrado, que está relacionado com a suástica. Instância 3. Então, Svabhavat, que é a raiz da matéria, envia Forrat para endurecer os átomos. Forrat é a energia que vai endurecer os átomos. Cada qual é uma parte da tela. Cada uma dessas energias é uma parte da tela da existência. Refletindo o Senhor existente por si mesmo, como um espelho. Exatamente como um espelho. Então a gente falou, a água representa um espelho, exatamente, né? Cada um vem a ser, por sua vez, um mundo, ou seja, cada manifestação espiralada que o Forrat representa, que é a suástica, é o símbolo do espiral, é um mundo que vai se manifestar, é um átomo que está se expandindo, é nessa linha de entendimento. Instância 5. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão da sabedoria, produzem, por sua vez, o torvelinho de fogo com seus sagrados sopros de circulação giratória. A Forrat girando, né? Movimento giratório. Dele fazem o mensageiro de sua vontade. Mensageiro de que vontade? A vontade divina, né? Aquilo que não está manifestado. Ele utiliza Forrat, simbolicamente é o cavalo, e o pensamento divino é o que comanda esse cavalo. Então, o Dizu converte-se em Forrat, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são os Lipika. Os Lipika são aqueles que que regem os 4 cantos do universo, né? Lipika são as quatro direções, e eles estão relacionados com o karma na manifestação. Leva mensagens circulares. Forrat é o corcel, o cavalo, e o pensamento é o cavaleiro, né? O pensamento é o cavaleiro que rege esse cavalo. Ele passa por um raio através de nuvens de fogo, dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. 7 superiores e 7 inferiores. Você lembra do caduceu? 7 em cima e 7 embaixo. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne. Ele é o seu condutor, o espírito que as guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior, que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas, e com elas formam os germes das rodas, colocando-as nas 6 direções. Eu falei das 6 direções, né? Do espaço, cuja deixa uma no centro. O centro é aquele que eu falei, é aquele que percebe tudo, está no centro. E as 6 direções, cima, embaixo e as 4. A roda central. Forrat traça linhas espirais para unir a 6ª e a 7ª, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos. Os Lipikas, que são os regentes dos 4 cantos, ficam na roda central. Dizem eles, isto é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Então, o divino Arupa, que é aquilo que o divino sem forma, se reflete no Shayaloka, que é o mundo das sombras, o mundo da manifestação mais densa.
a primeira veste de Anupadaka, que Anupadaka é aquele que não tem paz. Forra-te das 5 passos e constrói uma roda alada em cada um dos ângulos do quadrado para os quatro santos e seus exércitos. Olha a linguagem poética, mas é uma linguagem que fala muita coisa, né? Eu, pelo menos, eu fico encantado com essa linguagem, como ela é poderosa. Tem uma coisa assim que desperta a intuição. Então aqui eu estou voltando para aquela imagem do octaedro, porque o octaedro ele comporta a tetrax pitagórica dentro dela, em cada um dos seus triângulos, cada face triangular comporta exatamente a tetrax. E eu botei os pontos ali relacionados, ó, tá vendo? Em branco. Certo. Então, a imagem que eu estou mostrando aí são 2 octaedros cujas pontas estão se inserindo uma na outra, né? Que forma uma imagem que é o 8. O mundo infinito, ele está relacionado com essa imagem aí geométrica, aí, entendeu? Então, eu fiz uma associação que é só minha, isso aí eu fiz passagem, isso aí você não vão ver em livro nenhum, mas a forra é exatamente o topo. Isso aqui é como se o octaedro, você vendo assim, do jeito que você está vendo, é mesmo que você está vendo de cima, ele é igual. Então, o topo seria isso aqui, certo? E eu inseri o símbolo da suástica nele. Ele é a pirâmide. Então, do topo da pirâmide descendo, aqui, do topo da pirâmide descendo, essa imagem ela vai seguindo a rota, o giro da manifestação, porque o Forrat se manifesta em giro, ele é uma espiral. Tudo no universo se manifesta dessa forma espiralada. E Forrat representa exatamente isso aí. Então, como é que ele se manifesta? Eu botei. Olha aí. Os braços se ampliando. Está entendendo? Vou botar. Está vendo? A suástica simples. Girando. Então, deu 3 voltas, o braço que deu 3 voltas já ultrapassou o limite do octaedro. Ele já está vai se encontrar com outra realidade, que é a repetição. Então, eu vou mostrar aí, ó, tá vendo? Ela se encontra com outra imagem igual, idêntica, que são as milhares de... os zilhões que podem se manifestar, entende? Não tem limite para isso. Então, vai assim, olha, a imagem vai seguindo, eu fui ampliando esse entendimento. Está entendendo? Olha, formou novamente um 8. Está vendo? Ampliando. Entendeu? Isso não tem limite. Aí agora sobrepondo uma sobre a outra. Aí a gente já encontra um padrão geométrico bem interessante que vocês vão ver agora. Ele está relacionado com o arabesco, essa arte dos árabes que é encantadora. Eles fazem muito em cerâmica, né? Muito bela. Uma imagem perfeita que vai se intrincando uma na outra, uma coisa perfeita. Então, você vê que ela já está conformando essa imagem aí, já está inserida nesse contexto aí. Para você ver que nada é por acaso. Lembra a flor da vida, né? Tem tudo a ver. Né? Só que a flor da vida, ela tem uma outra relação, que já é com uma forma do cubo de um outro ângulo. Essa é a imagem completa dos azulejos, né? Aí eu botei, como a gente estava falando da superfície de um líquido, então a água tem uma associação muito poderosa em termos de analogia com a manifestação, né? Aí eu botei aí, a analogia dos movimentos da superfície da água em relação ao karma humano é admirável. Cada ação que praticamos ou pensamos estão reverberando em nosso entorno, provocando as mais diversas reações pela lei do karma. Tal como uma pedra atirada à água, provocamos as ondas que vibram em nosso entorno, e essas ondas vão encontrando pontos de resistência no caminho que batem e voltam na medida que absorvem ou não essas mesmas ondas, né? Se o ato ou pensamento é executado sem o sentido de egoísmo, aquilo que retorna apenas será refletido, bate e volta. Portanto, não afetará quem praticou. Ele bate na pedra rígida e forte que aguenta o impacto daquilo que ela mesma projetou.
ela bate e volta novamente. Ou seja, a capacidade de você não se afetar, né? Aquele entendimento do pensamento. Isso eu faço analogia porque é perfeito para a lei do karma. O pensamento, que é o nosso maior algoz ou libertário, ele é o mais sutil de nossas ações no mundo da matéria, o pensamento, a mente. Então, se a gente age com a mente de forma inarmônica, a inarmonia vai ser produzida e ela retornará e lhe encontrará frágil, porque você vai ser absorver aquilo que você projetou de retorno para você mesmo. Se você agiu de forma harmônica e bem fundamentado, ou seja, com a firmeza que encontra você vai só encontrar no mundo do espírito, ou seja, você está procurando a realidade espiritual sem egoísmo, então essa ação ela produz os seus efeitos e o retorno dela é benéfico, né? E é totalmente harmônico com tudo. O verbo divino é exatamente isso aí. A manifestação ocorre dessa forma. Aparente é uma analogia e ao mesmo tempo não é, porque é de fato o mundo físico, a ação e reação você vê dessa forma acontecendo. A analogia é porque para entender o que acontece no plano do oculto, que é no plano do pensamento e outros níveis, né? Então a água caótica que a gente vê refletindo a luz do sol, ela é apenas aparente esse caos, porque na realidade tudo que tem que acontecer está acontecendo ao mesmo tempo ali. A gente aqui não tem capacidade de perceber a lei divina em ação, que é a lei da harmonia. Ao mesmo tempo que um ato meu é feito, ao mesmo tempo o universo cuida de equilibrá-lo. Ou seja, se eu estou fazendo algo de mal, evidentemente esse equilíbrio vai ser em prejuízo do meu. Se eu estou fazendo algo de bom, então ele vai ser em benefício meu. Benefício meu e de todos, porque se você faz um ato bom, ele volta para você e beneficia a todos, né? Então agora a gente vai entrar na parte não ortodoxa da palestra, que é mostrar exatamente isso que eu falei para vocês através dos vídeos que eu encontrei na internet. Na internet tem muito material interessante, feito de pesquisas científicas, que falam muito sobre isso. Então o primeiro vídeo que eu vou mostrar, ele fala... Ligou aqui a caixa já. Vídeo Nossa, 2. eu vi um diretor. Deixa aí. Ele fica ouvindo. Vídeo 1. A mente assassina do real.
Arey mostra que a vibração é que determina a realidade, né? Então, esses pontos em que a areinha se fixava, formando a imagem bela, geométrica, esses são os pontos onde se neutralizam, onde algo está em harmonia com a lei da vibração do momento. Então, aqueles pontinhos de areia ou de sal, seja lá o que for, que está ali paradinho, ele está num ponto neutro, né? Ele está se equilibrando ali. Então, os que não estão em equilíbrio, eles começam a se mexer feito loucos e vão se adequando a vir para o centro, né? Para aquelas faixinhas. Então, é exatamente isso que ocorre na manifestação. Se a pessoa luta contra essa adequação da vibração, que vem do plano sutil, que é o divino, ela está indo contra a natureza. Então ela está, de fato, afetando a sua própria estrutura. Ela se destrói. Na realidade, a lei vem para destruí-la. Agora eu vou mostrar um que eu acho que a maioria de vocês já conhece. Esse vídeo já circulou muito. Inclusive, eu acho que o estudioso, que é um japonês, ele teve na Sociedade Teosófica há uns anos atrás, e quem se ceramiou ele na palestra foi Ricardo Lima, se não me engano, que é o estudo da água. Nona Sinfonia de Beethoven. Mozart, Serenata em Sol Maior. Sinfonia número 9, do Novo Mundo.
Que belo, né? Isso aí é a lei. A música é a lei. A música das esferas, a música de Deus, que o homem capta do universo. Todo grande artista, todo grande músico, ele capta essa melodia divina e traduz nessas obras, né, que foram tocadas agora. Então, o impacto dessas vibrações no cristal da água faz essas imagens lindas aí, que são totalmente harmônicas e estão relacionadas com o cubo. É interessante porque todas elas são cristais que formam imagens cúbicas, né? E é o hexagrama que está predominando aí, né? É muito interessante esse Tem uma trabalho. parte, não sei se eu estou enganado, do experimento que ele coloca também músicas mais rock pesadas. Exato. E é até bom você lembrar porque exatamente eu estou mostrando um aspecto belo, que é do divino, que vem do divino, como forma uma imagem linda. Mas se você botar uma música inarmônica, uma música que traz pesada, ela é negativa, ela também reflete de uma forma feia, entendeu? E não forma esses cristais belos, é outra coisa totalmente caótica. E com as plantas também. Se você botar uma planta, uma música belíssima e harmoniosa, floresce. As plantas se alimentam das vibrações, com certeza. Pesada, Tudo. elas ficam murchas. Então, isso mostra, tudo isso que eu estou fazendo é para mostrar exatamente que a lei do karma é exatamente isso aí. Se você compreende profundamente que isso é a lei do karma, então você vai cuidar de purificar seus pensamentos, purificar sua vida, para que você possa ter acesso a isso que está tocando, essa música divina está tocando o tempo todo aqui. Você tem apenas que, como uma flor, se abrir para essa realidade e plasmar ela no nosso entorno. Então, é isso aí. Eu vou botar esse videozinho bem curto, que é para explicar o que é uma onda estacionária, porque a gente vai precisar desse conceito para mais na frente. Bom, nós temos aqui as cordas vibrantes. Podemos observar que esse sistema está oscilando uma determinada frequência. Denominamos como primeiro harmônico essa onda estacionária. O que é uma onda estacionária? São ondas que se propagam em sentidos opostos, formando essa onda característica. Ao aumentarmos a frequência, podemos observar novos harmônicos. Temos aqui o segundo harmônico, que está... Eu ia mostrar só para mostrar exatamente isso, que o harmônico é devido àquela corda que ele está mostrando, vibrando, exatamente no meio, ele chama de segunda harmônica, porque ele divide em dois. O primeiro harmônico ele ficou só a corda vibrando assim, ou seja, só o limite, os dois limites e a corda vibrando, então é uma harmônica. Duas harmônicas dividiu em duas, né? Três harmônicas vai dividir em três, assim, desculpa, botar para o que eu estava mostrando. Bom, nós temos aqui as cordas vibrantes. Podemos observar que esse sistema está oscilando uma determinada frequência. Denominamos como primeiro harmônico essa onda estacionária. O que é uma onda estacionária? São ondas que se propagam em sentidos opostos, formando essa onda característica. Ao aumentarmos a frequência, podemos observar novos harmônicos. Temos aqui o segundo harmônico, que está relacionado com outra frequência. Vamos aumentar a frequência. Fá central. Terceiro harmônico. Vai ficar 3 pontos, 2 pontos no meio. Tá vendo? Uma parte fica parada, a outra vibra. Pronto, era só para mostrar isso aí, esse vídeo. Agora vamos para outro vídeo que vai mostrar a oscilação da forma de uma gota em um líquido em um campo acústico. Vamos para esse.
Vocês viram aí o que Tira a que pureza foi? da água, né? Misturou o líquido que era um propileno, o anterior era um propileno. Colocou a água nessa mesma. Era Ou água. o contrário, tanto faz, dá no mesmo, dá no mesmo. É só que tá dois elementos diferentes sendo colocados numa frequência. Então, pela não pureza, começou o processo caótico. Que estava harmônico antes, aumentava as vibrações e aí ela ia oscilando e manifestando as harmônicas. Primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, quinta, sexta, sétima, oitava. Né? Então, isso explica muita coisa, ou seja, vale mais uma imagem do que 1000 palavras. Isso aí fala muita coisa, eu acho, né? Ou seja, você vê que, só nesse videozinho aqui, você vê que se você introduzir elementos não puros em sua constituição, em seu pensamento, sua realidade, seu campo físico, emocional ou mental, você vai criar um problema, um caos na sua vida. Esse caos vai lhe destruir. Foi o que aconteceu com a gota ali no filme. Vamos para outro vídeo. I'd like to show you an example of levitating small objects with sound waves. Let me just remind you how a loudspeaker works. It's just a diaphragm that repeatedly pushes on the air, producing high pressure waves that move away. And that's what we have here with this little gizmo. It does the same thing, except it's at a very high frequency, 28,000 hertz, which is way above our human hearing range. So these sound waves move upward, and up above I have a glass plate which is going to reflect the sound back down again. And when the distance between the glass plate and the loudspeaker is just right, then those sound waves that are moving down will interfere constructively with the sound waves coming up and give us regions of high pressure and low pressure which don't move around, they stay in one spot. And it's in those high pressure zones that I'm going to try to levitate a small ball. So let me turn on the power, and even though I can't hear it, I'm still going to use ear protection. Agora está botando partes sólidas, antes era água, agora nesse mesmo campo de ultrassom ele está colocando partes sólidas. Isso aí mostra que a nossa realidade física toda ela é construída pelo som. Ou seja, a órbita dos planetas é dada pela essa vibração que prende elas numa órbita fixa. Aí mostrando exatamente isso. As I said before, the distance between the reflector and the loudspeaker is just right. If I change it, and which I'm going to do, you'll see that this standing wave disappears and the balls are no longer suspended there. We've now set up the little loudspeaker and the reflector in front of this mirror, which is part of our Schlieren optic setup. And the purpose of that is to be able to actually see where there are regions of high pressure and low pressure in the air, especially the air between the reflector and the loudspeaker. So let me turn up the volume, and before I do that, I will put on my protective hearing. And if I adjust the height of the reflector, there's a point at which you see bands of white, light, and dark. This is the standing wave, and it only happens when the distance between the reflector and the speaker is some multiple of a half a wavelength. So every single one of those bands is a half a wavelength. If I go up a little higher, then it disappears again, but if I continue to go higher, then it will come back when I'm at another half a wavelength, a multiple of a half a wavelength away. Now, it's in these bands that I'm going to place
the little balls. And you can see the little ball settles down where there's a bright band, and that is the high pressure area. And I know it's a high pressure because you see there's a white band right next to the reflector, which is where the highest pressure will be. If I again change the height, the standing wave goes away and the little balls will fall down. Vocês estão vendo como é interessante esse novo experimento aí. Ele mostra as camadas e em cada camada dessa as ondas estacionárias, que ele, quando move o espelho, ele vai chegar numa faixa em que essas ondas surgem. Quando ele sai dessa faixa onde as ondas surgem, elas deixam de existir, os objetos caem, né? Ou seja, a harmônica é exatamente produzida por essas ondas que fazem a fixação desses elementos nessas faixas. Então, quando há harmonia, algo ocorre. Esse algo ocorre de forma harmônica e simétrica. Interessante é que nesse vídeo aí, é porque não dá para parar, porque senão eu vou voltar para o começo aqui, não sei por que está acontecendo isso. Mas, se você contar, tem exatamente 12 faixas brancas e 12 sombras. Olha só. Dá para contar. Você percebe e você vê, são 12 claras e 12 escuras. Bom, isso foi a parte dos vídeos que eu trouxe para vocês, exatamente para amarrar essa situação do entendimento do que eu explanei, né? E agora, para fechar, eu trouxe falar um pouco sobre a tradição da sabedoria hindu, que apresenta os Vedas como traduzindo o que tem mais elevado no conhecimento humano, né? Que trata da alta, mais elevada espiritualidade. Os Upanishads, que veio depois, vêm com uma linguagem mais intelectual e filosófica. E os Puranas, que vieram também depois, traduzem a espiritualidade religiosa através de ritos, normas e tradições. Ou seja, até nisso, a sequência mostra que é o espiritual, o intelectual e o físico, tratados aí de forma, né, nesses 3 tratados universais aí. Eu botei isso porque só para falar o seguinte, é que eu conheci uma figurinha lá na Índia, que é o Swami Onkarananda, essa figuraça aí, que eu bati foto de Sadamás do Ganges, na cidade de Rishikesh. Ele se propôs a falar da gente sobre esse assunto, né, sobre os Vedas, Upanishads e Puranas. Iam ser 3 noites num restaurante lá, na margem do Ganges, esse Ganges aí, que estava exatamente nesse local. E ele ia falar sobre isso, mas não deu, porque ele achou que o ambiente era muito conturbado e era um assunto muito complexo para ele falar. Ele preferiu falar outras coisas. Deu só umas pinceladinhas rápidas no assunto, mas ele falou muitas coisas, falou sobre a vida dele, como foi a vida espiritual dele e tudo mais. Eu achei uma figura muito interessante. Então ele fez uma correlação que eu achei bastante interessante dos Vedas, que ele disse o seguinte: os mestres mandaram os Vedas, a alta espiritualidade através dos Vedas. Então eles viram que não foi compreendido. Então mandaram os Upanishads logo depois para ver se a humanidade compreendia. Então também não surtiu o resultado necessário. Veio os Puranas e realmente os Puranas também não conseguiram fazer o trabalho do jeito que eles queriam. Aí veio a 4ª tentativa, que é isso que é engraçado, que ele fala, Kung Fu Panda. A gente riu um pouco com esse negócio. Ele disse, o Kung Fu Panda. Eu disse, mas por que o Kung Fu Panda? Porque o Kung Fu Panda tem toda essa sabedoria de uma forma bem interessante. Realmente, fora de brincadeira, esse filme, apesar de ter sido feito para criança, mas ele traz muita sabedoria exatamente das entrelinhas do filme. Então, é muito legal. Eu vou fazer um breve resumo disso aí. É a história de Po, um urso panda, bem gordinho, desajeitado, que sonha em ser um mestre de Kung Fu. Ele foi criado por um ganso, que é o Sr. Pig, que faz lá, que lhe ensinou a arte de fazer macarrão, aquele macarrão chinês, né, que lhe prometeu revelar o segredo de família há muito guardado dessa arte. Então ele
ia chegar o momento em que ele ia passar todo o know-how para o Panda, né? Ele é fã, o Panda, ele é fã dos 5 Furiosos, que é a Elite dos Guerreiros, né? De Kung Fu. Uma tigresa, um louva-a-Deus, um macaco, uma garça e uma serpente, que são animais sagrados da cultura chinesa. Eles são discípulos do grande mestre de Kung Fu, o Shifu, que é esse aqui, que por sua vez é discípulo de Oguei, que é uma velha e sábia tartaruga. Aí é o Oguei, né? O Oguei profetiza que Tai Lung, que era um filho adotivo do Shifu, aquele anterior, o mestre, que se desviou da senda do bem, fugiria da prisão onde se encontrava e viria ao Vale da Paz, onde eles moravam, para se vingar de todos eles, né, destruindo-os. Oguei disse que iria escolher o guerreiro dragão, aquele que salvaria eles dessa situação, e para isso anuncia para que todos do vale comparecessem para assistirem à escolha. Então o pessoal vai para um evento lá, festa, coisa e tal, e ele ia dizer quem era, do povo que estava lá, que se encontrava lá, e dizer quem seria esse guerreiro dragão. A guerreira tigresa dos 5, ela se achava mais preparada de todos. Então ela achava que ia ser a escolhida. Porém, depois de muitas peripécias, né, acontece um bocado de coisa, porque o Panda foi lá para tentar ver a situação, as portas fecharam, ele chegou atrasado, tudo deu errado, e ele louco para ver. Aí, depois de um monte de confusão, ele consegue entrar na cena onde está acontecendo isso, né? Aí depois de muito preciso, o Panda Po é escolhido pelo mestre, né, o Oguei, contrariando os 5 Furiosos e o mestre Shifu, que então não conseguia enxergar no seu novo discípulo a mínima possibilidade de tal proeza. Ele é todo desajeitado, tudo que ele fazia era tudo errado. Os 5 Furiosos olharam para ele assim, com a cara assim, de desprezo, sabe, menosprezo, porque não viu nada nele. O mestre, o grande sábio, viu alguma coisa que ele tinha de futuro, né? Porém, o mestre Oguei, a tartaruga, antes de morrer, faz o mestre Shifu prometer treinar o Panda, mesmo contra a sua vontade. Ao final do treinamento, o Po recebe o título de Guerreiro Dragão e assim recebe um pergaminho, o pergaminho do dragão, um documento secreto que daria superpoderes ao seu portador. Quando o Po abre o pergaminho, vê que está em branco. Ele não entende nada daquilo ali, né? A mensagem exatamente está em branco e ele não entende o que é aquilo. O mestre Shifu também vê o pergaminho e não sabe o que fazer, ele não compreendeu. Aí nessa hora, o vilão, né, Tai Lung, que tinha fugido lá do presídio, que é filho do Shifu, chega para destruir a aldeia do Vale da Paz. Aí o Po, o Panda, foge, não acreditando que irá derrotá-lo, e encontra-se com seu pai, o seu Ping, né? E Shifu fica para enfrentar Tai Lung. Ele, não, pessoal, eu que criei o problema, que era o filho dele, eu vou resolver. Então vocês vão afastando o pessoal da cidade, vão tentar salvar todo mundo, vão levando o pessoal que eu vou enfrentá-lo. Aí o Paul foge, né, não acreditando que irá derrotar, ele vai se encontrar com seu pai e Shifu fica, né? Então o seu Ping tenta convencer o filho dele que o destino dele era exatamente continuar cozinhando, fazendo macarrão. E ele não quer de jeito nenhum, ele sabia que a vida dele era ser um guerreiro de Kung Fu. Aí nesse momento o pai dele, né, porque ele pergunta, nessa hora ele pergunta como foi a origem dele, porque ele era tão diferente do Ganso, né? O Ganso fica todo assim, não queria contar a história, aí inventa de contar a história do segredo nessa hora. Nesse momento o pai dele revela o mistério do ingrediente secreto de sua arte familiar, que era simplesmente nada. Aí Paul não entende de imediato e pede mais informações. Seu pai explica que a única coisa necessária para realizar a arte era apenas acreditar naquilo que fazia. Então, é um ato de vontade associado a acreditar, fazer de fato aquilo que ele acredita. Aí, até botei aqui um trechinho do filme. Não, para se tornar especial basta acreditar que é especial, entendeu? Você tem que acreditar que é especial.
Aí nesse momento o Poe olha novamente o pergaminho e entende profundamente o mistério da fé, né? Esse pergaminho ele é um pouco espelhado, que quando ele abre assim, reflete a imagem dele próprio olhando para o pergaminho. Ele dá a sacada, entendi agora o que é. É em mim mesmo que se encontra todo esse poder, toda essa força. Aí ele agora realmente entendeu o papel da verdade. Aí ele volta e combate o Tai Lung e derrota, cumprindo sua missão. Aí eu vou botar um trechinho que eu achei bem interessante desse filme, que é como ele é treinado. Ele é gordão, adora comer, toda vez que ele se estressa, ele só desconta na comida, né? Ou seja, todo problema que ele encontra, ele vai atrás de de comida e só comendo, né? Aí numa hora desse desespero que ele está procurando comida, o mestre Shifu procura ele para fazer o treinamento, para falar que ia treiná-lo, né? Aí encontra ele todo pendurado nos cantos lá, uma coisa difícil, uma situação difícil, que ele, só pelo corpo que ele tinha, o mestre achou, como foi que você conseguiu subir aí? Ele disse, não, eu estou procurando um biscoitinho para comer aqui, doido, desesperado. Aí foi que o mestre entendeu como é que ia fazer para treinar ele. Aí é que é esse filme aí. Esse trechinho, né, só. When you concentrate, you stink. But perhaps that is my fault. I cannot train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great, because I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Let's begin. Olha que ponto ele chegou aí. After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. Enjoy. Hey! I said you are free to eat. Have a dumpling. Hey! You are free to eat. Am I? Are you? What?
E aí, eu botei esse vídeo exatamente, tem tudo a ver com o que a gente falou. E você vê o que, como também eu botei, porque é artes marciais. A arte marcial é exatamente esse balé artístico que ele faz na luta, que está em consonância com essa vibração, com essa força misteriosa do universo, que move todo o universo. Então ele consegue, o mestre, a grande sacada aí é que o mestre consegue transformar um cara que aparentemente não tinha nada, ninguém conseguia ver, só o grande mestre anterior a ele que disse, olha, vista nele que ele é o cara. E ele, só quando ele conseguiu perceber como é que ia treinar ele, é que ele conseguiu fazer o que queria. Porque através da comida, ou seja, canalizou tudo que ele gostava de fazer para fazer o treinamento dele. Então ele realmente conseguiu o objetivo. Então isso aí mostra exatamente o que nós podemos fazer, porque nós jogamos muita energia do que nós fazemos na nossa vida com coisas que não tem sentido nenhum. Então a gente pode canalizar essa energia todinha para a coisa correta, para se harmonizar com o universo, né? A minha mensagem era essa aí.